irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês, ainda que virtualmente, ainda que à distância. É um prazer estar com vocês meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te alcance através dessa palavra. Eu creio que o mesmo Deus que está aqui comigo nesse momento que estou gravando esse vídeo é o Deus que está aí com você na sua casa, enfim, onde você está assistindo esse vídeo, Deus está com você também. Nós vamos meditar na palavra o tema, o sentido das provas. Bem propício, né, irmãos? Estamos vivendo momentos de incerteza, a enfermidade que nos ronda, as dificuldades financeiras, mas de tudo isso, irmão, nós vamos meditar a necessidade de nós entendermos espiritualmente o sentido das provas. Para isso, nós vamos meditar sobre a vida de Jó. E o texto que vamos ler inicialmente está em Jó 42 e versículo 5. Nos diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Vamos comparar a nossa vida com Deus com uma caminhada. Isso, uma coisa bem simples, com uma caminhada. Quanto você já caminhou com Deus? Às vezes nós andamos um pouquinho com Deus e falamos, tá bom, já tá bom assim, não precisa mais do que isso. Às vezes nós caminhamos um pouco mais com Deus e falamos, não, já estou satisfeito dessa forma. Será que já está realmente bom o tanto que nós caminhamos com Deus? O tanto que nós já conhecemos a Deus? Algumas perguntas, reflita sobre elas. Você conhece Deus? A outra questão, você conhece o Deus do impossível? E a terceira questão, você já viveu o Deus do impossível? Essas três perguntas, elas nos dão uma ideia de profundidade, uma ideia de intensidade. O quanto nós já temos realmente experimentado de vida com Deus. Nós já caminhamos muito ou ainda caminhamos pouco? Somos intensos com Deus, caminhamos muito com Deus, mas nós só podemos dizer que conhecemos Deus mais profundamente quando nós vivemos o Deus do impossível. Mas para chegar nesse ponto de realmente, dizer, eu conheço o Deus do impossível, eu preciso caminhar com Ele. E essa caminhada até chegar no Deus do impossível, nós pagamos um preço. A nossa humanidade paga um preço. Conhecer o Deus do impossível significa viver intensamente Deus. Esse preço que nós comentamos são aqueles momentos em que nós estamos vivendo a dificuldade, a luta, que faz parte de um processo de Deus conosco, prova de Deus na nossa vida. E esses momentos, presta atenção, são aqueles em que a nossa humanidade reclama. Quando nós pensamos, Deus se ausentou, Deus falhou, Deus se esqueceu de mim. Pois a situação que a gente está vivendo, ela vai piorando e chegando numa condição humanamente insustentável. Humanamente insustentável. E a gente muitas vezes chega a dizer, não dá mais, eu não suporto, eu não aguento. Voltando para o texto inicial, onde nós vemos, no contexto, o sofrimento de Jó. Foi uma tentação do diabo permitida por Deus. Deus autorizou que Satanás tentasse a Jó. E da parte de Deus também foi uma oportunidade de que Jó
provasse a fé que ele tinha por Deus. Jó sofreu porque ele era um homem mau, perverso? Ele merecia sofrer? Olha só quem era Jó. Jó capítulo 1 e versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. A gente entende pela palavra que Jó é um homem honesto. Era um homem de palavra. Era um homem totalmente dedicado a Deus e odiava a maldade. Ele tinha uma família com 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem rico. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E a Bíblia nos fala que ele tinha empregados a perder de vista. Ou seja, tinha muita gente que trabalhava por ele. Olha, eu concluo que Jó era um homem de bem com a vida. Família, riqueza, posses, reconhecido, conhecia e temia Deus, se desviava do mal. No capítulo 1, nos versículos 9 a 11, Satanás questiona que Jó só é tudo isso. Só é tão fiel, temente, porque ele tem bens, tem riquezas, tem tudo, não precisa de nada. E por isso, por ele ser abençoado e protegido por Deus, ele é temente e fiel. E Satanás desafia que Jó não continuaria dessa forma se perdesse o que tinha. Nós entendemos até então que Jó conhecia Deus, porém não o conhecia pessoalmente. Até então, ele servia um Deus que ele tinha ouvido falar, mas fazia isso de forma zelosa. Era um homem cuidadoso com a palavra. Até aqui Jó estava como no texto do capítulo 42, a primeira parte. Ele ouvira falar de Deus. Ele conhecia Deus pelos seus ouvidos, ou na tradição da palavra que ele recebera dos seus antepassados. Porém, o Senhor Deus, o Eterno, permitiu a prova para que Jó conhecesse a ele profundamente. Vocês acham que foi fácil passar esses momentos? A Bíblia nos deixa claro que não. Jó perdeu tudo. Jó perdeu as 7.000 ovelhas, perdeu os 3.000 camelos, as 500 juntas de bois, 500 jumentas, e ele foi perdendo. Perdeu os seus filhos. Todos os filhos morreram, os 7 filhos e as 3 filhas. E para completar, perde também a saúde. A Bíblia nos fala que ele foi ferido com uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Além de toda a perda e de toda a dor, também vemos pela palavra que ele ficou isolado, perdeu os amigos, todos os amigos se afastaram dele. Até a sua mulher também deu, entre aspas, a contribuição para esse momento. No capítulo 2, versículo 9, então disse a mulher: você ainda conserve a integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Nós tentamos imaginar como Jó se sentia naquele momento. Não estava nada confortável para ele. Aquele homem que tinha tudo, de repente ele não tem nada, literalmente, abandonado, só. E a palavra nos diz em Jó 19, de 13 a 24, esse texto nos relata um pouco como ele estava. Nos diz assim:
Deus fez com que meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estranho. Chamo um empregado e ele não me atende, mesmo quando eu peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas com que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Jó termina dizendo: eu não tenho culpa do que eu estou vivendo. Foi Deus que me feriu. Jó é o maior exemplo de sofrimento e de paciência em meio à prova registrado nas Escrituras Sagradas. Jó, na caminhada com Deus, sem respostas, mesmo perdendo tudo, com a dor que ele estava vivendo, sem saber o que ia acontecer com ele, qual seria o seu futuro, se ele iria sarar, se ele iria ser restituído. No momento em que Jó não sabia de nada, no meio desse caos, ele conseguiu dizer, em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é caminhar com Deus, isso é viver Deus, isso é viver o Deus do impossível. É inegável a prova, a dor, o sofrimento, as perdas e as decepções na vida de Jó são coisas inegáveis, mas aí entendemos que Deus queria mais de Jó, que o conhecesse melhor, profundamente. Por isso, nós vemos a sequência do texto de Jó 42:5. Ele parte do conhecimento superficial até o conhecimento profundo de Deus, quando ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. O que Jó viveu, a todas as tragédias, o levaram a conhecer melhor Deus, a conhecer a face do Deus bondoso, o Deus misericordioso, o Deus poderoso. Entenda, para Jó conhecer melhor Deus, conhecer o amor de Deus, foi necessário que ele passasse pela prova. As provas nos levam a conhecer melhor Deus. Tiago 5:11 diz assim: eis que consideramos felizes os que forem perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Bem, e hoje? Como estamos? Como você está vivendo os últimos dias? A palavra de Deus, ela é um convite para nós. Mesmo em meio a essa pandemia, aos riscos de infecção, da enfermidade, é aquela enfermidade que a gente não sabe onde ela está, é invisível, não é audível, tem nos colocado em isolamento social. E esse isolamento social tem uma série de consequências, além do risco da enfermidade, o desemprego, a dificuldade financeira, enfim. Qual prova você tem passado nos últimos dias? Oséias 6:3 nos exorta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra é para todos nós. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus.
nunca parar de conhecê-lo, sempre. Conhecer Deus é um processo contínuo, não para, nunca acaba. Por mais que a gente diga que conhecemos Deus, nós nunca vamos conhecê-lo na totalidade. Por isso Oséias nos fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. E nós conhecemos Deus, uma das formas de nós conhecermos Deus é vivendo as provas. Viver prova é para conhecer Deus. E vamos sempre ter mais para conhecer Deus, porque ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. 1 Pedro 1, versículos 5 e 6. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu acho interessante esse termo, se necessário. Se o texto de Pedro, ele coloca essas palavras, é porque existe algum momento na nossa vida que é necessário que Deus nos prove. Que Deus nos leve a ficar contristados pelas provações. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a direção de Deus na nossa vida. E quando Deus quer fazer algo conosco, algo bom, e nós não entendemos, Ele nos leva para a prova. E aí entra o termo, se necessário. Possivelmente, o tempo que estamos vivendo, ele se encaixa no se necessário. Possivelmente, está sendo necessário que nós passemos por essa prova, porque nessa prova nós vamos conhecer melhor Deus. O isolamento social, ficarmos em casa, aqueles que estão sendo obrigados a ficar em casa, o isolamento social, ele é uma oportunidade de nos levar a conhecer melhor Deus. A insegurança em relação à infecção do coronavírus também é outra oportunidade que Deus pode estar usando para nos levar a conhecê-lo melhor. Jó passou pela prova, Jó teve a prova dele, e ele diz, antes eu te conhecia só por ouvir falar. Muitas vezes, no meio desse momento que nós estamos passando de incertezas, a gente fica perdendo tempo reclamando, desesperados. Outros começam a não enxergar sentido na vida. Mas olha, voltemos ao que falei no início. Precisamos discernir espiritualmente o momento que nós estamos passando. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Que o Espírito Santo, ele nos convença que Deus usa esses momentos para nos fazer levar a mais perto dele, para nos levar a conhecê-lo melhor, para nos levar mais íntimos dele. Pode ser, irmãos, que na nossa vida nós conheçamos muito Deus de ler, de ouvir falar, mas Deus nos quer levar à condição de andar com Ele. Meu irmão e minha irmã, não perca tempo murmurando, não perca tempo se desesperando, não perca tempo tentando buscar respostas técnicas, não tente buscar estatísticas para responder às questões que você está vivendo nesse momento. Mas antes de tudo isso, entenda espiritualmente esse momento se necessário. Deus tem propósito para todas as coisas. Se Deus quer me mudar, se Deus quer te mudar, Ele vai usar o se necessário. Se Deus quer transformar algo na nossa vida, Ele vai usar o se necessário. Nós não entendemos, muitas vezes não discernimos e não aceitamos. Mas não, irmãos, não vamos perder tempo com isso. Vamos buscar a Deus, vamos nos sujeitar a Deus. E o necessário de Deus vai acontecer na nossa vida, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele precisa provar a nossa fé para nos aprovar.
Muitos perguntam: eu não mereço, não sei porque eu estou passando isso. Não perca tempo se perguntando se você merece, por que você está passando isso. Deus não vai nos deixar no risco de ter uma fé rasa, uma fé superficial, porque se Ele nos deixar dessa forma, quando vier a grande tribulação, as grandes provas que os crentes irão passar, nós corremos o risco de não conseguir vencer. As provas são oportunidades da nossa fé ser provada para sermos aprovados diante de Deus. 1 Pedro 1, versículo 7 diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Glória a Deus. O julgamento da minha fé, o julgamento da sua fé, é comparado com a avaliação da pureza do ouro. O ouro, ele vai ao fogo. E depois, quando ele sai, ele recebe o certificado de pureza. Olha, o sofrimento que passamos, ele resulta em muito mais glórias na volta de Cristo. Jesus quer nos dar o certificado de fé. Para isso, ele nos coloca em prova, tal como ele colocou Jó. Jó passou, ele sofreu, mas ele venceu. Queridos, nós vamos passar, nós vamos viver a prova. Vai vir sofrimento, vai vir luta, vai vir dificuldade. Mas lembre, Jó passou de conhecer Deus por apenas ouvir falar, para depois conhecer Deus de andar com Ele. Deus quer nos levar a essa condição, irmãos. E Tiago 1,12 diz que bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Lembra, o ouro recebe certificado de pureza? Esse aqui, que está escrito em Tiago 1,12, é o nosso certificado da pureza da nossa fé. Que a nossa fé é verdadeira e genuína. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida é o certificado da nossa fé. Suportar significa firme resistência, firmeza, perseverança, determinação de propósito. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, esse é o momento de você ficar firme. Esse é o momento de você perseverar, ter determinação de propósito. Jó antes conhecia de ouvir falar. Jó depois é aquele que disse assim: mas os meus olhos o viram, mas agora eu te conheço de andar contigo. Porque ele ficou firme, ele resistiu. Olha, hoje dentro do coração de cada um de nós, deve existir esse clamor, entender espiritualmente: Deus, eu preciso te ver. Deus, eu preciso te conhecer melhor. Me ensina a andar contigo. Me ensina a te conhecer de andar contigo. E se tiver difícil, no meio da tua prova, faça como Jó. Expresse palavras de fé e de confiança em Deus. Expresse palavras de fé e confiança em Jesus Cristo. Ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso aí, confesse com seus próprios lábios: o meu Redentor vive no meio da pandemia. O meu Redentor vive no meio de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, de toda a prova. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso vai te sustentar. Fique firme, meu irmão.
Entende espiritualmente o propósito de Deus com esse contexto na tua vida. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Amém.